Vamos começar então a nossa 34ª aula do Lazarus Pascal e nós vamos continuar estudando estrutura repetitiva, tá? Nós já vimos o comando while do, tá? E hoje nós vamos estar vendo um outro comando de estrutura repetitiva que é o repeat until. Tudo bem? Então vamos anotar aqui. Então hoje é a nossa 34ª, tá? Aula do que de Lazarus Pascal, ok? Hoje é dia... Hoje é dia 17/7 de 2020, ok? E agora são 6 horas e 50 minutos, tá bom? Bom, vamos lá. Até agora nós estávamos estudando em estrutura repetitiva, né? Nós estávamos estudando em estrutura repetitiva. Tá? Nós estudamos em estrutura repetitiva, nós vimos que nós temos o comando while, tudo bem? Do. E esse comando, ele é executado enquanto uma condição é verdadeira. É executado um laço, né? É executado um laço, ou a gente também chama de loop, também podemos chamar de loop, enquanto uma condição é verdadeira, ok? Tá? Ou seja, ele vai executar um grupo de comandos, nós vamos ter um grupo de comandos sendo executados, tá? Nós vamos ter aqui while, tá? Ele vai executar um determinado comando ou vários comandos enquanto uma situação for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele sai do loop. Então, o que acaba acontecendo aqui? A condição ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele executa o loop. Quando a condição for falsa, ele sai do loop. Então, se é verdadeiro, ele repete o laço, repete enquanto essa condição for verdadeira. E quando ela não é mais verdadeira, ela é falsa, ele sai do loop. Tudo bem? Então, nós estudamos já o comando while do. Tudo bem? Hoje, nós vamos estar estudando o comando repeat until, tá? E qual é a diferença dele, tá? A diferença desse comando é que ele executa um loop enquanto uma condição é falsa, tá? Uma outra característica dele é que o teste, pelo menos uma vez, o loop é executado. Ou seja, independente da condição ser verdadeira ou falsa, independente da condição que está sendo analisada
ser verdadeira ou falsa, o loop é executado pelo menos uma vez, tá? Vamos entender por quê. O que acaba acontecendo? Como que funciona o nosso coleguinha aqui? Essa nova estrutura. Você vem, aqui começa o repeat, tudo bem? Aí ele vai executar um comando, executa um comando, executa outro comando, aí que ele vai avaliar se uma condição é verdadeira ou falsa. Então, olha só, ele já executou um ou mais comandos, e aí ele avalia se a condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. E aí o que ele faz? O que ele vai fazer? Se a condição for falsa, ele vai executar novamente o loop. Mas se a condição for verdadeira, ele sai do loop. Ok? Então, olha só. Como que funciona aqui? Se a condição for falsa, o loop vai ser executado novamente. Mas se a condição for verdadeira, aí ele sai do loop. Então, olha só. Então, ele vem, executa os comandos, vai executar os comandos, tudo bem? E aí o teste é feito. Se a condição é falsa, ele volta e executa os comandos novamente. Então, ele fica dentro do loop enquanto a condição é falsa. Ou seja, os comandos são executados pelo menos uma vez. Enquanto que no while, a condição ela é testada logo no começo e ele só vai executar os comandos se a condição for verdadeira, somente enquanto for verdadeiro, tá? E os comandos não são executados nenhuma vez. Para que eles sejam executados, os comandos do loop, para serem executados, a condição precisa ser verdadeira, tá bom? Se não for verdadeira, eles não são executados, tá? Já no repeat, o que acaba acontecendo? Os comandos são executados pelo menos uma vez e aí a condição ela é avaliada. Se ela for falsa, o loop é executado novamente. É falso, é falso, é falso. Então, o loop ele é executado enquanto a minha condição ela é falsa. Tudo bem? Aí, no momento em que a condição ela se torna verdadeira, tá? No momento em que a condição ela se torna verdadeira, ele sai do loop. Tudo bem? Um outro fato interessante em relação ao repeat, tá? Until. Aí ele vai ter a condição, né, que ele vai avaliar. Tipo x maior que 3, alguma coisa assim, tá? E o interessante aqui é que ele não precisa. Então, o que acaba acontecendo? Ele não necessita de begin end quando temos várias instruções para serem executadas, ok? Tá? Então, olha só. Então, ele tem algumas diferenças entre o while. O while, se você for fazer apenas uma instrução, se você estiver executando apenas uma instrução, aí você não precisa de begin end. Mas se você tiver várias instruções dentro do loop, aí você precisa de begin end,
Tudo bem? Já o repeat, o que acaba acontecendo? O repeat, se você for fazer uma ou várias instruções, você não precisa colocar o begin end. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer x dois pontos igual a 1, tá? Y dois pontos igual a 10, por exemplo, tá? Z dois pontos igual a 0, ok? E eu vou criar uma variável contador. Tudo bem? Aí eu vou começar o meu comando repeat. Começo o meu comando repeat, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as instruções. Então, x vai ficar igual. Na verdade, eu vou fazer assim. Z vai receber a soma de x mais y. Ok? Aí, eu vou fazer x igual a x mais 2. E aí, eu vou fazer y igual a y menos 1. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? O repeat, aqui no caso, eu vou testar essa variável contador. Então, quando o contador for maior que 5, ele para de fazer isso. Tudo bem? Então, o que eu vou colocar aqui agora? Eu vou fazer contador, dois pontos igual a contador, mais 1. E aí, eu coloco o meu until. E aí, eu vou testar a minha condição. Qual é a condição? Contador é maior que 5, tá? E coloco aqui o meu ponto e vírgula. Então, olha só como que começa. Ele começa com x igual a 1, y igual a 10. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos dar uma analisadinha aqui. Vamos começar na tabela aqui, ó. Então, nós vamos ter x, y, z e o contador. Tudo bem? O contador, faltou eu atribuir um valor para o contador aqui, ó. Contador dois pontos igual a 1. Tudo bem? Então, o contador ele começa com 1. Então, vamos lá. O que nós temos no começo? Ó? O x é 1, o y é 10, tá? O resultado é 0 e o contador é 1. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer aqui dentro? Ó? Começando o repeat, o que ele faz? A primeira coisa que ele vai fazer é a soma, né, do... Faltou colocar aqui o z, né? Ah, tá. Então, vamos fazer assim, ó. Então, começou. Quanto vale o x? O x vale 1. Quanto vale o y? 10. Quanto vai valer o z? O z vai valer... quanto? 11. Tudo bem? E o que vai acontecer logo em seguida? O que vai acontecer logo em seguida? O x passa a valer 3, o y passa a valer 9 e o contador ele passa a valer 2, ok? Aí ele verifica, 2 é maior que 5? Não, é falso. Então, ele vai repetir o loop de novo. E aí, o que ele faz? 3 mais 9 é 12. Aí, o que ele já prepara aqui logo em seguida? Ele já faz x mais 2, então fica 5. Aqui fica valendo 8. 5 mais 8, né? Na verdade, agora ele vai somar 1 no contador. E aí, o contador vai para 3. 3 é maior ou igual a 5? Não. Então, aí ele vai continuar no loop.
Ou seja, as variáveis elas vão tendo seus valores alterados e o que me interessa aqui no caso é que a variável contador ela vai aumentando, né? Tudo bem? Até que 5 é maior ou igual a 5? Não, aí ele repete. Quando o contador for igual a 6, 6 é maior que 5, é verdadeiro, aí ele sai do loop. Tudo bem? Então, ele fica executando o loop enquanto a variável contador ela for menor que 5. Menor ou igual a 5. Certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? A gente pode ver o seguinte. Aqui eu pego o conteúdo das variáveis e somo e jogo na variável z. Aqui eu pego o conteúdo da variável x, somo 2 e jogo na própria variável x. Então, é uma caixinha, né? Eu tenho uma caixinha que tem guardado dentro dela um valor. Eu pego esse valor que está guardado lá dentro, somo 2 e devolvo na mesma caixinha um novo valor. Aqui a mesma coisa é o y, né? Eu pego o que tem dentro da caixinha y, tiro uma unidade e o resultado eu guardo na caixinha y. A mesma coisa na variável contador. Eu pego o que está na caixinha contador, o valor que está armazenado lá, somo 1, ok? E guardo na mesma caixinha contador. Tudo bem? Então esse é o comando repeat until. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Ele vai sempre executar pelo menos uma vez, né? Ele sempre vai executar uma condição pelo menos uma vez. Aí ele verifica se é verdadeiro ou é falso. Se for falso, aí ele executa o loop novamente. Se a condição continua falsa, ele continua repetindo o loop novamente. O importante é lembrar, o quê? Enquanto que o comando while do, tá? O repeat until, o que nós vamos ter? O que eles fazem? Eles executa um loop. Esse está aqui também. Executa um loop. Tá? 2. O loop executado enquanto a condição é verdadeira. Aqui, loop executado enquanto a condição é falsa. Tudo bem? 3. Vamos dizer que necessita de begin end para executar vários comandos, ok? Tá? E aqui não necessita de begin end para executar, certo? Executar vários comandos. Tudo bem? Então, esses são as duas estruturas repetitivas que nós vimos até agora, tá? E vamos terminando a nossa aula por aqui. Tudo bem? Até a próxima aula.